Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores, e no vídeo de hoje, o famoso detetive Hercule Poirot das obras da Agatha Christie é obrigado a sair da sua aposentadoria depois de se ver envolvido numa série de crimes que vão envolver o sobrenatural. Essa é a história de A Noite das Bruxas, mas afinal, vale o ingresso? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. A gente aproveitou o feriadão para um leve descanso, né? Mas essa semana vai sair bastante coisa, então não deixe de clicar no sininho e se inscrever para não perder nada. Tá? E escreve aqui nos comentários também se você conhece o livro, se você conhece a obra, se você gosta da Agatha Christie e das produções do cinema que tentam dar vida a coletânea da autora. Em A Noite das Bruxas a gente tem então o Hercule Poirot, que está recluso na sua casa, morando em Veneza, até meio que tentando se esconder, entre aspas, porque todo mundo sabe que ele está lá, mas se negando a atender novos casos, até que ele se vê convidado e, entre aspas, seduzido pela sua amiga, a uma escritora famosa, a acompanhar um caso que ela promete que vai mexer com ele mais do que ele está imaginando. Chegando lá, nós temos então um evento, nós temos uma festa e um crime acaba acontecendo. Mais do que isso, é spoiler e esse vídeo é sem spoiler. A primeira coisa que a gente precisa falar é que, assim como os outros dois filmes, né, que o Kenneth Branagh, espero estar falando certo sobre o nome dele, faz o detetive Hercule Poirot, é recheado de atores conhecidos ou de atores em ascensão, né? Então a gente tem, e aí vocês já sabem que de vez em quando eu uso uma cola aqui do lado, a gente tem a Kelly Reilly participando, a gente tem a Michelle Yeoh estando no filme, um papel super importante dentro do filme, inclusive. A gente tem o Jamie Dornan, a gente tem Kylie Allen, a gente tem a Tina Fey, e aqui eu preciso falar, né? Jogar Tina Fey em filme é golpe baixo comigo, porque gosto muito das coisas que a Tina Fey fez. A primeira roteirista, a primeira chefe da sala de roteiros do Saturday Night Live. Gosto muito do trabalho dela lá e gosto bastante da maior parte dos filmes em que ela está. Eu curto bastante o trabalho dela. Então é meu calcanhar de Aquiles ali a participação dela no filme. E a gente tem o próprio Kenneth Branagh, que além de ser o detetive Poirot, é também o diretor do filme. E aí já vou aproveitar para falar sobre a direção. A direção dele é muito tranquila e segura. Ele sabe muito bem o que ele está querendo fazer, o que ele busca ali com aquele filme. A fotografia, apesar de, né, você ter ali o especialista, mas quer queira que não, ele é o diretor, ele tem que tomar conta disso tudo. A diretora do filme é excelente, é uma das melhores coisas do filme, e não estou falando isso para colocar o roteiro, colocar então o resto do filme para baixo, mas é do tanto que a fotografia se destaca. Aproveitar Veneza, né, facilita, quer queira que não, Veneza é uma cidade que tem o seu charme, é uma cidade que tem um apelo visual muito grande, ainda mais quando você resolve trabalhar com uma Veneza de época. A gente está falando lá de 1940 e pouco, se não me falha a memória, quando o filme passa. Então tem todo um charme ali da própria época e de ser em Veneza. Além disso, ele consegue trabalhar bem com as atuações. Eu acho que não tem nenhuma atuação ali que esteja fora do ponto, nenhuma atuação que esteja desmedida. Eu acho que todos estão bem equilibrados dentro do que a proposta do filme pede. E além disso, o próprio ângulo, né, e não falando apenas da fotografia em si, mas a angulação que ele vai dar e os cortes de câmera que ele usa funcionam bastante aqui nessa produção. Então, ponto aí para ele como diretor. Já vou dizer também, como eu falei rapidamente agora há pouco, ponto para ele também na atuação. Acho que ele está muito bem fazendo o Hercule Poirot. Acho até que ele está menos afetado nessa produção do que nas outras. Faz parte da característica dele essa afetação, mas eu acho que nessa ele conseguiu dosar melhor. Não sei se talvez porque o caso acabe se tornando trazendo questões um pouco mais íntimas, e aí você tem um clima mais noturno, um clima mais soturno. A história toda basicamente
né, vai se passar durante uma noite, você tem ali uns flashbacks e tal, mas a história basicamente se passa durante uma noite de Halloween em Veneza, ou se você preferir, a Noite das Bruxas, né, e o fato de ser noite, os temas debatidos no filme, eu acho que de alguma maneira acabam influenciando também na própria postura do Poirot, que a gente precisa lembrar que é um cara que não estava querendo trabalhar mais, é um cara que se vê obrigado a participar da tentativa de solucionar esse caso, em que ele se vê envolvido. Os dois filmes anteriores, né, A Morte no Expresso do Oriente, ou Assassinato no Expresso do Oriente e A Morte no Nilo, são dois filmes que chamaram a atenção, não estou dizendo que foram um sucesso, mas foram filmes que tiveram a sua atenção, até pelo fato que a gente já comentou, né? A gente tem lá no primeiro, por exemplo, se não me falha a memória, a presença de Judi Dench, que é uma atriz que, quando ela para fazer uma produção, você precisa parar para dar atenção àquela produção. A gente finge que Cats não existiu, mas você tem ali um elenco que vai chamar atenção. A Morte do Nilo, você tem Gal Gadot, você tem uma série de outros, inclusive problemas, né? Porque a gente tem o Armie Hammer, o filme sai um pouco depois, ou durante toda a polêmica que envolveu o ator, inclusive de canibalismo, e a gente tem a Letitia Wright, que na época estava com a sua postura anti-vax, então quer queira, quer não, isso acabou também contribuindo para manchar de certa maneira o filme, por mais que você tente fazer uma dissociação do personagem e do ator, por mais que você tente fazer uma dissociação de que um ator ou dois atores fizeram na sua vida particular e como isso vai influenciar toda a outra produção, você acaba tendo ruídos, né, dentro da própria comunicação e divulgação do filme. O A Morte no Nilo é muito criticado também pelo uso do CGI para poder fazer o Egito de época, para poder fazer os dias que eles queriam mostrar, e aí eu acho que isso só ressalta o ponto positivo que é a fotografia nesse filme de agora. Outra coisa que a gente precisa ressaltar também, antes de falar da história propriamente dita, é que o filme tem 1 hora e 47 minutos, ou algo próximo disso, e vocês que acompanham o canal sabem que eu estou numa campanha, né, às vezes uma campanha solitária, mas sei que temos adeptos por aí, de filmes com menos de 2 horas de duração, a não ser que realmente seja necessário, né? O filme ele dura menos de 2 horas, ele consegue contar a história dele ali em menos de 2 horas e não ficam buracos nessas 1 hora e 50 de filme, mas aqui também vem um ponto negativo para mim do filme. Apesar do filme ter apenas 1 hora e 47, ele parece ser maior do que ele realmente é, e isso geralmente é um sinal de que a edição do filme foi meio arrastada, de que algumas coisas poderiam ter sido melhor polidas, ou que a história em algum momento fica um pouco maçante, fica um pouco arrastada. Isso não tira o que eu falei no início do vídeo, de que o diretor ele consegue trabalhar muito bem os cortes para a construção das cenas quando ele quer, mas no desenvolvimento da obra em si eu senti que ela ficou um pouco arrastada. Alguns colegas, quando saíram da cabine, comentaram achando que era o melhor dos três, e talvez eu tenda a concordar com eles. E então vamos falar agora um pouco da história em si. A gente está, né, visitando uma mansão no dia de Halloween. Você tem ali a dona daquela mansão que é atormentada pela morte da filha, e aí muitos defendem de que a filha estava louca e acabou se matando, outros vão dizer que são os espíritos que vivem naquela mansão, naquela construção, porque ela seria mal assombrada, inclusive faz parte da lenda da cidade a maldição da residência em que o filme se passa. Quando a gente fez o Saindo do Cinema, inclusive, saindo do filme, desculpa, Saindo do Cinema, a gente sempre faz aqui no TikTok e aqui no YouTube também, é um trechinho de 1 minuto com as nossas primeiras impressões, então se você não conferiu, depois dá uma conferida lá. Eu comentei que às vezes a jornada é mais importante do que o destino, e isso tem muito aqui nesse filme.
O mais interessante do filme, por mais que eu fale que ele tenha sido um pouco arrastado, é justamente toda a jornada, tudo que vai acontecer ao longo da produção. O final em si, quem cometeu o crime, quem cometeu os crimes, não vou dizer aqui é um, é só dois, tem gente envolvida, não vou entrar nesse debate, até porque o filme vai debater a questão do sobrenatural. O desfecho em si, por mais contraditório que possa ser num filme de suspense, num filme de detetive, o desfecho em si é o menos importante. Algumas pessoas, inclusive, que não leram o livro, falaram que já tinham pegado ali algumas sacadas sobre o final, mas a graça em si não está no momento que você descobre quem está envolvido no crime. A graça está muito mais em acompanhar essa descoberta. E aqui a gente tem um problema, mas que não é um problema apenas deste filme em si, e aí pelo que eu estava conversando com o pessoal na cabine, não é um problema do filme em si, mas uma questão que acompanha os próprios livros da Agatha Christie. Por mais que a obra te dê pistas, por mais que a obra te diga e te dê sinais de alguns elementos que, se você for mais ou menos atento, você começa a entender que tem a sua importância, a descoberta mesmo do desfecho final, vamos colocar assim, só se dá através de percepções e coisas que o Poirot consegue perceber ou deduzir ou saber sem que o filme tenha mostrado, sem que a produção tenha mostrado para o espectador. Isso, por um lado, é interessante para reforçar a grandeza do do detetive, a perspicácia do detetive, mas por um lado também faz com que a confiança necessária de quem está assistindo o filme com o filme seja quebrada. Porque se você está assistindo um filme de detetive que você tem que descobrir quem é o assassino, é necessário de alguma maneira que exista um vínculo ou com a vítima, que o filme não permite, ou com o detetive em si, que acaba sendo o nosso vínculo aqui na produção, mas também é necessário que o espectador se sinta capaz de elucidar o crime, se sinta capaz de descobrir o que aconteceu. E se o filme usa artifícios para isso, se o filme vai se utilizar de elementos que ele não deixou claro, que ele não demonstrou, isso de alguma maneira pode causar uma quebra de confiança e, consequentemente, frustração em quem está assistindo. Inclusive, o que a maior parte das pessoas reclamaram quando saíram da sessão hoje, a maior parte também, eu conversei com poucos, tá? Mas do pessoal que conversei, o que eles mais lamentaram era justamente isso, como você tinha elementos ali para deduzir o crime que não foram mostrados. Inclusive quem descobriu o desfecho comentou isso, mesmo tendo descoberto o desfecho, achou que as justificativas não, mas a maneira que o detetive conseguiu descobrir ficou faltando ser mais claro ao longo da produção. Eu falei que a Tina Fey é um calcanhar de Aquiles que eu tenho, porque eu gosto de tudo que ela faz, e ela está muito bem no papel da escritora que vai acompanhar o Poirot em toda essa jornada. Ela faz a Adrienne Oliver, se não me falha o nome, é isso o nome dela, e a Aridiane, não é Adrienne não, Aridiane Oliver trabalha muito bem como sidekick, vamos colocar assim, do Poirot na produção. Outra coisa que a gente vai falar, mas não debater muito, porque não é tanto algo que eu quero seguir para evitar a questão dos spoilers em si, é que o filme vai trabalhar com a questão do sobrenatural. A Michelle Yeoh faz uma vidente, faz uma médium na produção, então o filme vai trazer esse debate sobre a existência do sobrenatural, a existência de um mundo além, ou a ausência do sobrenatural, a ausência do mundo além. Vai colocar o Poirot todo metódico, todo trabalhado dentro da lógica, trabalhado dentro da exatidão e do método, tendo que lidar com algo que talvez apenas o sentido natural ou as métricas sejam capazes de resolver ou de explicar. O filme vai trabalhar isso de uma maneira legal, mas talvez para alguns o desfecho não seja tão corajoso assim. Mas eu acho que para a obra funciona, para a mensagem que ele quer trazer, eu acho muito válido, eu acho muito bacana.
Existe ali já a possibilidade de uma continuação, vai depender de como o filme for nas bilheterias, apesar do que eu não lembro dos outros anteriores terem ido tão bem assim, e eles continuam fazendo os filmes. Então, se o filme der lucro, né, não precisa nem ser muito lucro, mas se o filme der lucro, é bem provável que a gente tenha uma outra obra envolvendo o Poirot. E eu acho que vai ser bacana poder acompanhar ele de novo. Eu gosto muito mais do personagem neste filme do que eu gostei nas outras produções. E é isso. Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu, lembrando, o filme estreia essa semana, estreia na quinta-feira. Então, eu preciso dizer se vale o ingresso ou não. Vale o ingresso e com uma pipoquinha e um refrigerante, nada também demais, mas é uma produção que diverte, é uma produção que distrai. Então, se você está procurando um filme para se distrair nesse próximo final de semana, eu acho que ele pode ser uma boa pedida. Como eu falei, o elenco entrega, o elenco tem carisma. Tem uma criança que não é insuportável no filme, inclusive eu achei que a criança seria insuportável, mas ela só é insuportável no começo, depois ela se torna personagem até bem legal dentro do filme. E é isso, então. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, curte o vídeo, que pra gente é super importante. Escreve aqui nos comentários se você ficou interessado pela produção. E procura a gente nas redes sociais, Todos Dois Faladores, e também estamos lá no site Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Valeu, até a próxima.